Boa tarde, sejam bem-vindos ao Conversa Arte Rio. Instituto Cultural Vale apresenta Origens da Cultura, a produção maranhense. Um encontro entre Mestre Honório, Silvana Mendes e mediação de Gabriel Gutierrez, diretor do Centro Cultural Vale do Maranhão. Passo a palavra a Gabriel. Boa tarde a todas. É um prazer estar aqui presente com vocês, ainda mais com o mestre Honório e Silvana. Eu vou falar rapidamente para contextualizar o porquê da escolha da temática dessa conversa, por que a gente escolheu a palavra origem para falar da cultura e ligar isso ao Maranhão. Para quem não sabe, o Maranhão é uma terra essencialmente afro-indígena, com diversas populações e comunidades negras, com diversas formações e também com diversas etnias e povos indígenas diversos. Quando a gente pensa no Maranhão, para quem não sabe também, ele é o maior produtor de cultura popular, produtor e consumidor de cultura popular do Brasil. E quando a gente fala em cultura popular, muitas vezes a gente pensa, por que a gente não generaliza tudo e trata tudo como cultura e uma produção extensa? O importante de ligar a origem à cultura popular é entender que, quando a gente pensa em cultura num amplo espectro de criação de sentido, é no seio das populações, das comunidades que ela é feita. E, a partir daí, ela vai pautar toda a cadeia. E é isso que acontece no Maranhão. Em contraposição a essa cultura institucional, a cultura erudita, que se mostra individual, se mostra conservadora e acaba tendendo ao privilégio de classe, a cultura popular ela se abre, ela é aberta, ela é inclusiva, ela é comunitária, coletivista e principalmente renovadora. O Maranhão é um berço da cultura popular e ele está pautando novos olhares para essa cultura institucional. Por isso que a gente promoveu essa conversa entre o mestre Honório e a Silvana, que são pessoas que nasceram no seio dessa cultura popular. Eu sempre digo, eu não nasci no Maranhão, e eu acho que eu invejo não ter nascido no Maranhão, porque quem nasce dentro desse espaço criativo tem uma visão, uma outra visão de mundo e uma visão de muito mais aberta e generosa. Então eu vou apresentar os dois e daí a gente já parte para a conversa. Então o mestre Honório é um mestre careteiro, é um artista popular, careteiro de Cazumba, que é uma das personagens do Bumba Boi do Maranhão. Ele vai explicar um pouco mais o que é a Cazumba e como que ela se desenvolve durante o festejo. Mestre Honório também é mestre de baile de São Gonçalo, que é um baile lindíssimo, sincrético, que acontece todos os anos no Maranhão, numa resistência inacreditável. Além de fazer as caretas de Cazumba, para quem não conhece, tem 3 exemplares dele aqui atrás. Ele dança Cazumba, ele é Cazumba e desempenha um papel muito importante na manutenção e na preservação dessa cultura tão importante para o Estado e para o Brasil. E Silvana é uma artista maranhense também, que a partir dessa visão maravilhosa que ela tem, esse avanço que ela tem por pertencer a um Estado onde a cultura se origina, ela tem possibilitado novas leituras sobre a nossa história. Então, através de colagem, pintura, ela tem repensado o que é a história que a gente considera fato tem trazido de mentira para a gente até hoje. Então, ela tem revisto essa história e traçado novas narrativas, colocando a dissidência em primeiro lugar e aqueles que estiveram à margem durante todo esse resumo que se apresenta para nós, numa inversão de valores e possibilitando novos horizontes mesmo para a gente pensar, a partir daqui, um tempo de urgência que é o nosso, que a gente sabe que a gente vive um contexto complexo e urgente. Então, eu vou começar com o mestre Honório. Honório, eu queria, primeiro, assim, que você contasse para as pessoas o que é o Cazumba, como que ele se desenvolve na festividade, como é que você
cria essas caretas, desde quando, tudo a partir da sua história, a importância do Kazumba na comunidade e a importância dele para a cultura geral do Estado. Boa tarde a todos. Primeiro agradeço a Deus, o segundo o Gabriel, que me trouxe até aqui. Estou aqui apresentando a cultura do nosso Maranhão. Eu, a minha amiga Silvana aqui, nós estamos aqui apresentando a cultura do Maranhão, né? Eu mexo com uma arte da cultura e ela mexe com outra, mas incluída a mesma cultura do Maranhão. Eu venho com esse trabalho aqui, desde tinha 19 anos de idade. Hoje eu tenho 48 anos que eu trabalho com essa arte. Eu comecei trabalhando isso aqui, eu era bem novinho. Trabalhava com... Muitas pessoas não conhecem, mas alguém do Maranhão conhece. Eu comecei a fazer com aquele caçamba de palmito, aquele pambé de palmito se chama, para fazer as orelhas. Rabo de cavalo, a queixinha de madeira e a cara toda de pano. Aí eu fui crescendo, fui indo. Aí eu fui desenvolvendo. E aí chegou o ponto que está hoje, até onde vocês já olharam aqui, o trabalho meu aqui atrás. Dou graças a Deus, assim, que eu não tive mestre. Do que eu sei fazer, como ele acabou de apresentar para vocês aqui, que sou o mestre aqui da careta, do Kazumbá, e o baile de São Gonçalo. Nada disso aqui eu tive mestre, por incrível que pareça. Qualquer uma pessoa, se chegar na minha região, procura, para quem foi que ensinou a Nora a fazer isso aqui, não. Graças a Deus, foi o dom que Deus me deu. Agradeço a Deus. E o Kazumba, porque o Kazumba lá no Maranhão, se não tiver tem o Bumba Boi, né? Se não tiver o Kazumba, nada é beleza. O Kazumba é um efeito do Bumba Boi, desde o começo. O tempo que era o Kazumbá, que hoje o pessoal do Maranhão já mudaram o nome de Kazumba para Kazumbá. Esse que eu apresento hoje é o Kazumbá, porque seria o Kazumba de luxo. Aqui não está completo. O que está faltando, que hoje aqui na palavra de hoje, a farda é do serviço, do trabalho, né? Mas lá para nós a farda do Kazumba, se dá o nome de farda, que chamam de bata. Mas é a farda do Kazumba. A parte de baixo, tem aqui no celular, que é minha esposa aqui, eu agradeço a Deus, ela está comigo aqui, está presente aqui, né? Ela tem lá aqui no celular para mostrar a qualquer uma pessoa olhar a minha dança, como é que se dança, como é que desenvolve o Kazumba, que é a dança. Então, muitas pessoas dançam o Kazumba, mas não é dançando o Kazumba como o correto. Eu danço o Kazumba. E o Kazumba seria como esse aqui. Eu sou o Kazumba completo. Porque vários lugares tem o Bumba Boi, tem o Pá Francisco. O Pá Francisco não é... Só ele vai apresentar o Pá Francisco, que está apresentando, veste um terno e bota uma máscara, o Pá Francisco é negativo. O Pá Francisco é o mesmo Kazumba aqui, ó. Eu tenho mais de 50 anos que eu mexo com isso aqui, ó. 48 anos, só que eu trabalho, só que eu danço isso aqui, tem mais de 50 anos. Então, para Francisco tem que ter a morte do boi, tem duas mortes do boi. Uma de terreiro, que o boi mata à noite, aí amanhece o dia brincando. Assim que funciona a Baixada Nossa do Maranhão. E tem a morte de liquidar. Então, para Francisco tem que entender o que é o Pá Francisco. Ele tem que saber da morte do boi. Como é o Pá Francisco, tem a Catirina, é o casal, o Pá Francisco é a Catirina. A Catirina, a mulher do Pai Francisco. O Pá Francisco tomava conta do boi do amo. A Catirina engravidou e desejou comer a língua do boi. Aí manda o Pá Francisco matar o boi do amo. O Pá Francisco mata o boi do amo, aí desaparece o boi, aí vai até quando pega... Vamos pegar o Pá Francisco. Vai ser cantado pelo diretor, patrão, o rapaz, vaqueiro, todo faz sua apresentação até chegar ao ponto de prender o Pá Francisco. Vai ser preso o Pá Francisco, é preso. Ele vai ser preso e bota esse boi para levantar e brincar de novo como estava antes. Ele tem que cantar tudo em verso, em verso. A morte do boi, a primeira apresentação do Pá Francisco são 25 versos proprietários, mas aí ele cria uns 50 versos. Aquilo é uma graça, tudo é uma coisa muito importante. Se vocês fossem andar, se abaixar um dia,
Alguém, eu pedi a qualquer um patrão da minha turma que eu faço parte, rapaz, vamos matar um boi para o pessoal ver como é a morte do boi, como é interessante. Aquilo é muito bonito, é lindo. A morte de noite. A morte de terreiro, se dá o nome. Então, hoje, eu faço esses 2 papéis, 3 com o baile de São Gonçalo, e trago a cazumbada como veio crescendo, está hoje o brilho do jeito que está. Aí não pode faltar o cazumba dentro da boiada. Ainda mais um cazumba desse aqui, vocês estão vendo. Eu estou aqui, eu queria que tivesse vindo apresentar. O meu sonho é apresentar o boi aqui para vocês, trazer o boi, para me fazer a dança, para vocês todos olhar como é maravilhoso a dança do cazumba aqui, ó, junto com o bumba boi. Aí vou trazer minha turma para... Eu sei que Deus é bom. Nós vamos vir aqui junto com o Gabriel aqui e Dona Silvana aqui para nós fazer uma apresentação bem bacana aqui. Agora, Honório, conta um pouco como é que é esse ciclo, porque parece que é uma festa que acontece instantânea, mas é um ciclo grande, de 1 ano, né, de preparação. Quando que vocês começam a preparar isso? Qual que é o significado para a comunidade? Quantos bois tem? Porque as pessoas não sabem nada disso. Conta pra gente um pouco como é que acontece. Olha, o boi, a gente começa antecipado, né? Ainda mais começar a brincadeira aí. Quem trabalha, começa a arte que eu trabalho, começa antecipado, vai fazendo devagar. Quando chega o período do Bumba Boi lá para nós, é o mês de maio. O mês de maio já começa. Aí começa, aí vai... tem muitas pessoas que tem aquele... devoto, né? Devoto, aí... Eu vou fazer um voto para São João, para mim, eu estou adoentado, eu quero ficar bom. Aí termina ficando bom, aí eu vou fazer a noite de boi, aí traz o boi, a população para fazer a brincadeira. A gente brinca aquela noite, até sem ganhar nada, mesmo só para pagar a promessa do amigo. E quando é através de arraial, a gente sabe para apresentar o arraial. Às vezes, como nós temos o arraial de Matinha, né, da minha cidade, Matinha, da onde está bem aqui no escrito atrás, aqui o Flor de Matinha, é o nome do meu boi, que eu faço parte lá de Matinha. É vários boi. É muitos. Só essa apresentação desse arraial de Matinha tem 15 boi à noite. Lá não tem negócio de parar de noite, não. Começa às 8 horas da noite, vai até 6 horas da manhã, 40 minutos para cada uma apresentação. Mas só que todo mundo fica brincando a noite toda ao redor do arraial. Fica todo mundo lá, não sai ninguém. Aí é 20, 15 boi, 18... que brinca. Esse ano, por sinal, foi 15 boi que apresentou em Matinha, né? É muitos boi. A pessoa que vai daqui lá, a perna dói de tanto esperar que entra um e sai outro, entra um e sai outro. E a gente, é muito lindo, é uma maravilha. Sou muito prazeroso de ser o cara de dentro da cultura. Eu abraço a minha cultura do nosso Maranhão. Graças a Deus. E, Honório, explica um pouquinho também, porque aqui as caretas estão apresentadas, das partes das caretas, quem faz o quê, como que você constrói essa careta, como que você imagina essas imagens que estão ali, a forma, tem regra, não tem regra, onde que você se inspira, como é que acontece até chegar aqui, nesse resultado final? Olha, por incrível que pareça, né? Isso aqui não é desenhado. E pessoas que fazem o trabalho... Eu acredito que é como a minha Silvana aqui, ela faz também a criação dela, Deus dá na hora, né? Eu acredito que ela trabalha nesse sentido, mesmo sentido, né? Nós namoramos bem pertinho, ligado com outros, mas o trabalho dela, eu acredito que seja bem aí. É o dom que Deus dá. Eu não tive mestre para me ensinar e nem desenho também. Eu estou conversando com vocês aqui, estou riscando que sabe do material aqui, que vocês estão olhando que isso aqui é isopor. É isopor que faz aqui. Eu estou conversando com vocês aqui, qualquer uma pessoa que chega na minha casa, que estou trabalhando, eu não paro o meu serviço. Eu estou trabalhando e estou riscando e corto aqui. Mas como é que tu faz isso aqui? Às vezes eu estou pregando o paetê. Mas como é que tu bota isso de um a um? Tudo aqui é o dom que Deus me dá. Não é nada desenhado. Eu penso na hora que eu risco, tem aquele lápis de cera, é muito simples. Eu risco aquilo ali, quando eu boto lá, dá certinho. Graças ao nosso Pai Eterno, que tudo que eu penso, na hora tudo dá certinho. É muito uma realidade, essa minha esposa que sabe, é uma realidade. Eu estragar uma peça do material desse aqui, que isso aqui é tudo comprado, isopor. Para me estragar uma peça do isopor, isso aqui não prestou.
Não, jamais. Graças ao nosso Pai Eterno, eu penso aqui, eu risco aqui, fico pensando, aí eu olho para um lado, olho para outro, aí depois vai. Eu penso outra coisa, ideia, torno riscado novamente, não, mas vou fazer esse aqui fica melhor. Como justamente eu fiz essa aqui, eu estou com outra na cabeça para fazer melhor do que essa aqui ainda. Graças a Deus, eu acredito que Deus é bom. Eu vou fazer uma mais bonita do que essa aqui, talvez chegue até para vocês olhar, quem esteja aqui pode olhar, bem olhar essa aqui, quando chegar o seu ano que vem, ou mais tempo, né? Você vai olhar, não, é verdade que ele falou, essa aqui já serei mais bonita do que a que ele fez naquela época. Que graças a Deus, de quando eu venho fazendo, é só levantando. Eu estava numa brincadeira de Matinha, 26 de junho, que é o Arraial de Matinha. Quando foi 27 de manhã, eu estava conversando na casa do Defrauda, meu sobrinho, que eu desarrumo essas caretas minhas assim no tempo, não tem dessa não. Aí eu cheguei, um senhorzinho, estava com uma careta minha se olhando, um senhor assim, humildezinho, né, pobrezinho. Aí eu olhei para ele, digo, rapaz, quer que fazer esse trabalho aqui? E eu conheci, né? Careta minha que já foi de primeira, no Maranhão todo, aquela careta ali. Ela tem mais de 15 anos. 15 ou 20 anos que ela já tem. Aí eu olhei ele, rapaz, quem faz isso aí é uma senhora de Anora aqui para Viana. E Viana que faz, o Anora, Aí, mas eu conhecia ele não estava me conhecendo. Aí eu conversou, falou, depois eu disse, rapaz, bati nele, digo, tu está falando com Anora. Isso aqui já foi de primeira. Aí vocês não arrumam, não dão um grauzinho para ficar de primeira novamente? Aí vai embora, né? Olha a diferença dessa que eu estava ontem para essa daqui hoje. E aí eu conheci a careta de muitos anos que eu fiz. Graças a Deus, todo o tempo que eu vou fazendo vai mudando e mudando para melhor. Graças a Deus. Muito bom. O Boi no Maranhão é uma das principais festividades. Ele acontece em junho, né, Honório? Junho. Em dedicação aos santos juninos e também a encantados e caboclos. É verdade, Não é? Existem vários sotaques, normalmente as pessoas querem resumir em 6, né? Mas dizem que não tem fim, as formas são diversas, cada região tem a sua característica. E a Baixada Maranhense, fala um pouco da Baixada Maranhense, Honório. Olha, a Baixada Maranhense é muito importante. Muito importante só... Mas não é nada difícil, para Deus nada é impossível. E vocês que queiram participar da Baixada, tem muito arraial dentro do Maranhão, bonito, nossa capital, bonito. Agora, arraial melhor, para mim, que eu conheço, eu tenho muitos anos de Bumbaboi. Bonito tem dentro do São Luís, a capital nossa. Agora, o arraial bom é de Matinha, 26. Não decepcionando com os outros. Agora, lá você fica à vontade, você vê todo tipo de boi, é burrinha, é sotaque de matraca, de zabumba, tudo enquanto. Eu sou criado no sotaque de matraca, né? Mas eu acompanho todas as brincadeiras do Bumba Boi, que tem vários sotaques. Tem um costa de mão, tem um zabumba, tem o sotaque da ilha. Aí eu acompanho todos os sotaques. Aí eu sou criado no sotaque de matraca. Vocês viram um boi passasse a metade do São João, que lá para nós a Baixada é de 23 a 30. Mas o Maranhão todo hoje tem o Bumba Boi. Aí se vocês ficassem junto com a gente, nesse período, para vocês verem que maravilha é o sotaque de matraca lá para a gente, só acompanhando para vocês verem que é o certo esse aqui. E, Honório, fala das outras produções também, porque é uma produção grande, não tem só as caretas de cazumba, tem quem borde, né? Tem quem faça a capoeira do boi, que é a estrutura, tem quem só dança. Explica um pouquinho todas essas personagens. Tem todas as brincadeiras, como ele falou aqui, tem o bode, tem a burrinha, que faz parte da brincadeira de junto com a gente. Aí, por mais que hoje já incluiu também, tem o tambor de crioula, que é outra coisa importante. Tem aquela festa antiga que nós temos aqui da cultura, que a minha mãe era muito profissional disso aqui, a festa do Espírito Santo, que é a festa de caixa. Ela aqui, parece que até tem aqui no celular também a festa de caixa. Alguma pessoa que queira olhar, ela mostra aqui também a festa de caixa. Tem o baile do São Gonçalo. Eu não lembro bem se tem o tambor de crioula, se deu para trazer o tambor de crioula aqui para vocês. Mas tem essas coisas de cultura. Eu penso menos, eu aqui, eu entendo muita coisa de cultura. Eu sei rezar,
Sou rezar, sou o bendito de São João, São Benedito. O que quiser para fazer. Se a Nora me faz um bendito aqui agora, eu estou fazendo. Faz o bendito de São João aqui para mim, eu faço. Faz o São Benedito, eu faço. Tudo faz parte da cultura. Então, o terreiro da macumba, da Umbanda. Eu não sou dançador daqui, mas eu gosto de assistir, eu acompanho, e junto com aquilo ali, que faz parte da cultura. Eu gosto de assistir também, participo de todas as brincadeiras. Mas a raiz minha mesmo é o São João e o baile de São Gonçalo. Ela tem alguém quer olhar para ver que coisa maravilhosa é o baile de São Gonçalo está aqui. Eu sei que Deus é bom, é dar vida para nós e os pessoal, como ele falou aqui, de uma olhadinha na gente, né? Pode me trazer, se me disser, me traz o baile de São Gonçalo aqui. Só que a apresentação do baile de São Gonçalo não é como o Bumba Boi, que o Bumba Boi me apresenta 20 minutos, me apresenta 30. Aí está resolvido. Não, o baile de São Gonçalo são hora e meia da apresentação, o baile de São Gonçalo. Mas é uma coisa importante, que se fosse uma coisa que eu tivesse aqui com minhas filhas, graças a Deus, tem minhas filhas, que hoje eu sou... O nome da Baixada é Guia de Baile, né? Aqui eu sou mestre do Cazumba e guia de baile de São Gonçalo. E tenho a minha caçula, é guia de baile de São Gonçalo hoje também. Que não é todo mundo que sabe aquilo. E nada disso aqui eu tive mestre, não. Não aprendi, ninguém me ensinou. Aprendi por Deus que me ensinou. Agradeço a Deus ter me dado esse dom, viu? O importante é ver que a cultura popular, ao contrário do que se imagina, quando se folcloriza a cultura popular, normalmente tende-se a achar que ela é fixa, imóvel, que ela não muda e muda a cada ano, né, Honório? Então, verdade. O Cazumba de 30 anos atrás não é o mesmo Cazumba de hoje. Já é outro. Ela já mudou. E o que alinhava tudo isso é, de fato, esse sentimento de comunidade, de renovação a cada ano, certo, Honório? Verdade. É isso. Hoje nós moramos só numa cidade. Olha aqui, digamos assim, que a capital, que é onde eu moro, é Metropolitano de São Luís. Não é dentro da sede, junto com ela aqui, mas daqui para diante, nós não moramos pertinho, ligado no outro, mas daqui para diante nós vamos enraizar para nós estar juntos. Olha, Silvana, eu vou ter uma boiada em Matinha, você está comigo, você é uma artista, a senhora vai estar comigo, eu quero que você vá nessa boiada comigo, que a noite de 26, ela não fazerei compromisso com ninguém, ela vai estar me acompanhando junto comigo. Tem uma festança de São Gonçalo, onde eu tenho uma programação de fazer uma festa de São Gonçalo em 3 dias. Eu vou fazer tudo, é muito ocupado, eu sei que ele é muito ocupado, mas eu vou ter que levar essas 2 pessoas maravilhosas comigo, para passar esse dia comigo. É interior do Maranhão, é interior, né? É interior do Maranhão, não é na capital, eu não vou fazer lá no interior, mas é muito ocupado, pode ser todo... Me tira esses 3 dias para vocês passarem comigo, nós vamos passar 3 dias lá junto comigo, para ver que coisa maravilhosa. E se vocês quisessem, pudessem estar junto comigo, era um prazer. Viu? Eu sou ocupado, mas eu vou. Eu vi Honório dançando com essa careta rosa, que tem o nome Honório. Foi a primeira careta que eu vi você dançando lá em Matinho, e de fato é uma coisa mágica. É muito bonito ver como é que os ciclos se renovam para a comunidade. Daí, Silvana, queria passar a palavra para você contar essa experiência da cultura popular e como que isso eu imagino, né, que te alimenta em toda a construção dessa potência que você está mostrando para a gente com as suas afetocolagens, com as suas pinturas, e as linguagens que você vem desenvolvendo, porque existe uma linguagem que é muito própria sua. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer ouvir seu Honório. Ele é muito especial, assim. Eu não sei nem o que falar, porque assim a fala dele preenche tanto, assim, o coração e o espaço, que a gente fica meio que emocionado sem saber o que falar. Mas eu acho que uma coisa que resume muito, sem querer estereotipar e generalizar, porque as pessoas às vezes têm uma visão do que é o Norte, o Nordeste, e do que o Maranhão, de fato, é. Mas eu acho que a fala do seu Honório fala muito desse processo de como a gente é apaixonado e a gente vive nosso próprio estado, independente do que a gente faz, assim. Então, quando você vai no Maranhão e você não só visita, mas você está ali presente, todas as pessoas fazem alguma coisa. E boa parte dessas pessoas, ou se não todas, gostam e fazem, e são apaixonadas pelo seu fazer. Então, acho que a fala do seu Honório
assenta muito isso. Então, assim, meu trabalho ele parte muito desse processo. Assim, eu sou nascida e criada em uma... Eu gosto muito de pontuar isso, em uma invasão, assim... Acho que recentemente se fala muito sobre quebrada, mas a gente não chama muito os lugares, né, marginalizados, à margem mesmo da cidade, de favela no Maranhão. A gente fala ou invasão, porque foram lugares que foram, entre aspas, invadidos, né, ocupados, eram ocupações, que se chama Cantinho do Céu, que hoje é um bairro, né? Eu tenho 32 anos, então eu nasci lá e depois de um tempo ele foi modificado, rola o processo de gentrificação e se modifica, né? Mas até hoje existe o estereótipo do Cantinho do Céu ser um lugar perigoso. Então é muito doido que o nome é Cantinho do Céu, então é um pedacinho do céu na cidade, mas ele, por ser um lugar onde boa parte da população era uma população que ocupou aquele espaço porque não tinha onde morar e era uma população, né, em maioria negra. E eu gosto de pontuar isso porque me lembra muito desse espaço de onde eu vim, de onde eu ainda vivo. Muitas pessoas, recentemente, numa entrevista de trabalho, a pessoa perguntou, você mora onde? Você mora fora? Eu não. Eu sempre pontuo, eu vivo, trabalho, moro em São Luís. É uma escolha, assim, é difícil, porque você tem que estar viajando o tempo inteiro, e eu tenho medo de avião, então é péssimo. Mas eu não consigo sair de lá até então, apesar de ser uma escolha. Por isso, assim, você se alimenta e você está ali presente naquele espaço onde tem o Bumba Meu Boi, onde tem o reggae, onde tem a comida que te alimenta. Então, assim, é um espaço muito sagrado. Parece que a gente está criando, né? Parece que quando você fala o maranhense, parece que você cria uma narrativa de encantaria para falar sobre o que é ser maranhense, mas isso é real. Muitas pessoas que não são de lá, que vão para lá ou que retornam, sempre falam sobre isso. Eu estava conversando com um amigo recentemente que ele foi fazer um trabalho, depois voltou para passar o ano novo. Recentemente eu encontrei ele e falou, Silvana, eu estou me mudando para o Maranhão, estou me mudando para São Luís. Então, assim, meu trabalho, ele, voltando, né, desse processo, meu trabalho ele parte dessa busca de um autoconhecimento de mim mesma e da minha história, da minha família. Eu começo com a fotografia, já desde bem jovem, assim, desde muito nova. No ensino médio, eu já levava a câmera analógica que a minha tia tinha. Eu não me lembro muito como que era o processo do filme, mas eu acho que ela comprava, deixava na câmera. E eu lembro que ainda existia no centro de São Luís a Kodak, que fazia impressão, né? A impressão que hoje, infelizmente, não tem mais. Então, depois, a minha entrada na Universidade Federal do Maranhão, assim, eu sou uma pessoa que estudou em escola pública, o ensino médio, então a minha presença na universidade foi graças a esse processo de ter sido cotista de escola pública. Então, as presenças das pessoas da coletividade, principalmente, desse processo não só institucional ou sistemático de estar presente em instituições, mas dessas trocas vivas, assim. Então, é impossível você chegar em qualquer interior do Estado, e isso é muito presente no interior do Estado, e você não ser abraçado por aquela comunidade, seja você de dentro do Maranhão ou principalmente de fora, né? Existe uma relação muito forte da gente querer que as pessoas entendam e sintam o que a gente sente quando a gente produz e quando a gente está ali presente naquele lugar, que é de onde a gente é e de onde a gente trabalha. E o processo com a linguagem, que surge 2018 para 2017, principalmente na manipulação das imagens e depois vai para outros suportes, era porque eu sempre tive uma questão de desgaste do suporte. Assim, eu comecei com a fotografia, depois eu fiquei assim, não aguento mais só fotografar, não no sentido negativo, assim, eu quero fazer outra coisa. Então, eu craqueei, eu não tinha grana para ter o pacote da Adobe, que era muito caro, então eu tinha amigos que craqueavam, assim, não sei se é problema falar isso. E aí eu tinha um HPzinho, assim, o bichinho era sofrido, assim, então eu passava, inclusive, por exemplo, eu gosto muito de pontuar essas questões, não no sentido que as pessoas se apeguem ao precário, né, mas no sentido de que me traz a lembrança de como que aquele trabalho surgiu, de como aquele processo surgiu. Tem um trabalho no Mar, na exposição da Carolina, né? Os trabalhos inéditos que eu ainda não fui olhar, pretendo ir amanhã,
eles foram feitos nesse HP, porque foram trabalhos feitos na época da pandemia, onde eu não tinha trocado de computador, e na época que eu ainda tinha o Photoshop craqueado. E eu lembro que eu levava 24 horas para aquele trabalho ser finalizado, porque ele precisa de uma alta qualidade, né, para ser impresso. E aí, desses processos de como, mesmo você não tendo possibilidades, mesmo assim você ali naquela busca de tentar fazer, se dava um jeito. Então, o maranhense ele tem um processo muito simbólico, que é, quando o senhor Honório fala, por que você faz isso? Eu acho que as outras regiões, o que se diz das outras regiões é muito querer sistematizar, né? Querer dar função e querer dar significado pelo significado. Então, quando você pergunta para o seu Honório por que você faz o que você faz, e quando ele fala é um dom e eu fiz sem ninguém me ensinar, é pelo esse processo de que aquilo nasce em você e aquilo surge como uma encantaria mesmo, e que não tem problema em você expressar isso. Muitos dos mestres não frequentaram nenhuma escola de desenho. E são mestres, né? Então, você é um mestre pela sua produção imagética. Então, assim, eu não fiz curso de fotografia. Recentemente, assim, uns anos depois que eu comprei um livro do Senac que falava sobre as funções do Photoshop, mas até hoje eu pego o Photoshop, é uma coisa muito intuitiva. E aí, depois, voltando para o processo mais manual, porque eu desenhava quando era mais pintava quando era mais jovem, mas tinha um estereótipo de que eu não pintava figurativamente, então achava que era ruim. E aí volto para trabalhar com papel e muito nessa representação, principalmente de pessoas racializadas. E o processo da pesquisa, né? O processo da pesquisa foi meu encontro com aquelas imagens, que é um corpo de trabalho que eu tenho de Afeto Colagens, que são mais de 20 trabalhos. Alguns inéditos podem ser encontrados aqui no estande da Portas Vila Seca, de imagens que eu manipulei digitalmente, do processo de encontro com aquelas imagens onde eu não sabia quem aquelas pessoas eram. Eu sempre pontuo isso, né, que eram imagens que eu conheço desde muito nova, tive acesso assim na adolescência, já na minha juventude, já um pouco mais velha, e sempre era aquela questão de não sei quem são essas pessoas, e aquelas pessoas parecem com alguém que eu conheço, e aquela falta de identidade, falta de um nome, falta de uma história por trás daquela imagem, me fez reconstruir uma imagem que, para mim, fizesse sentido. Não necessariamente que eu desse sentido, ou desse nome àquelas pessoas, porque eu nunca dei nome a elas, porque elas têm o nome delas, que eu, infelizmente, nunca vou saber qual era, né? Porque muitos não têm, né? Você só tem a localidade. E a criação de uma nova ficção, que, para mim, é uma ficção, não uma relação da irrealidade, mas da realidade, que eu queria trazer, é da troca com as pessoas, e principalmente com as pessoas racializadas, em encontro com esse trabalho. Então, o lugar que eu acho super importante, muito assim significativo para mim, é quando eu uso esses trabalhos para oficinas em escolas. Eu tenho várias amigas, porque o curso de artes visuais na UFMA é licenciatura, né? Então, eu tenho muitas amigas que são professoras, amigos são professores de artes, que me convidam para pontos específicos no ano, para fazer oficinas em São Luís. Já fiz oficinas também no interior do estado. E eu levo as imagens, assim, né, as originais e os trabalhos, né? E eles sempre são assim afetados naquele sentido de que eles se reconhecem naquelas pessoas e ficam muito encantados. Não no processo de, olha, nossa, como ela é uma artista incrível, mas não, de reconhecimento e de encantamento com as imagens. Aquilo, para mim, é uma das coisas assim, mais importantes, porque é o processo de eu conseguir, assim, eu sinto que eu consegui fazer o que eu queria, que era retirar aquele processo de negatividade, de estereótipos, de ligação ao corpo negro como um corpo ruim, perigoso, e todos esses estigmas que a gente carrega, para outra linguagem, não no sentido só positiva, mas de humanização daquelas pessoas. E quando eu tenho essa troca ali, principalmente com crianças e adolescentes, muito me toca, porque se chegou neles, pode chegar em qualquer pessoa, não só nesse processo da bolha artística, né? Então, quando um trabalho ultrapassa esse lugar aqui, né, não necessariamente só institucional, mas esse lugar das artes, que é muito ainda um lugar muito elitista, muito pontual em uma região só. Então, quando ele ultrapassa esse lugar, para mim, ele é muito de sentido, né? Então, acho que é muito sobre isso. Assim, eu não sei se eu fico falando, porque às vezes eu sou meio
eu vou falando uma coisa e aí vou acabando falando outra, mas o processo do Maranhão, ele é isso para mim. Assim, eu sou de São Luís, não sou, mas a família do meu pai e da minha mãe são do interior do estado. Eu sou filha de um homem negro e de uma mulher indígena, de descendência indígena. Então, a minha criação que é boa parte de todos os jovens ou adultos de São Luís, seu Honório, que tem família no interior. Eu passava as férias e o final do ano no interior do estado. Então, eu tinha 2 meses no ano, que eram os 2 meses mais incríveis da minha vida, que até hoje eu faço isso. E desse processo de, por exemplo, passo Natal com a família da mãe, na cidade, que a gente chama São Luís de cidade, né? E passo Ano Novo no interior do estado, na família do meu pai, que mora em Santa Rita, um povoado chamado Caruaru, em Santa Rita. E a melhor parte do final do ano é o Ano Novo, porque, assim, eu acho que poucas coisas são tão boas quanto o processo de como o interior do estado do Maranhão ele tem uma preservação não só da cultura, mas de vida, onde você se sente muito mais vivo ali, onde você sente muito mais sentido na vida. E, obviamente, que em outras localidades você também isso. Estou falando do pertencimento, né, da relação do pertencimento. Então, o trabalho ele talvez não existisse se não tivesse essa minha relação com o meu território. E, na verdade, ele parte por essa relação, assim. Eles se entrelaçam, na verdade, né? E, para além do território, é uma autonomia, né? Porque a gente está acostumado nos grandes centros a ter uma linha que dita a forma de criar ou dita a forma de veicular o trabalho e outras regras tantas que vão tolhendo nossa autonomia. E, de fato, quando a gente pensa no Maranhão, inserido na Amazônia Legal, com todas as populações habitantes ali, dentro desse isolamento geográfico por distância e por estratégia também, eu acho que a fala de vocês dá consciência para a gente de que existem outras formas de pensar em prol da autonomia, que eu acho que é o que falta para todos, né? E é o que todos querem, né? Então, é super gostoso e proveitoso ouvir vocês falarem sobre essa forma de criar. Eu queria que você comentasse um pouco, Silvana, como é que está sendo recebida? Qual é o retorno que você está tendo das pessoas que fruem sua obra? Por exemplo, num espaço como Arte Rio, elas enxergam essa outra forma de criar que você traz, por exemplo, que está impressa na carne? Você sente isso? Qual é o retorno que você está tendo de tudo isso? Então, para além da Arte Rio, já participei de algumas outras feiras que eram coisas assim, digamos que inéditas na minha presença assim, enquanto artista, né? Desse processo da bolha, né? De como o Sudeste movimenta e concentra a possibilidade do que é ser artista ou não, para além do que a gente está ali no Nordeste, né? E por essa escolha, por exemplo, de estar ali, vivendo ali, trabalhando ali. Eu acho que é uma coisa muito complexa, assim. Como a gente não tem feira de arte, por exemplo, em São Luís, a gente tem um processo de sucateamento da cultura maranhense, principalmente da cultura brasileira, mas falando desses espaços, assim, então a gente, lá no Maranhão, tinha o Salão de Arte, que hoje não existe mais. Então, a iniciativa pública e privada, ela é muito alheia a não só a cultura popular, mas a qualquer tipo de manifestação. Mas essa manifestação ela consegue sobreviver e ela se mantém de qualquer forma. Então, parece que o sistema tenta invisibilizá-la, mas mesmo assim não consegue. Mas infelizmente, nesse processo do capitalismo, sem esse processo, né, de você ter a circulação do dinheiro ali para movimentar a produção de uma careta, então, sem os seus materiais, você não vai conseguir fazer uma careta. A sua esposa estava falando que vocês andaram ontem, né, pelo centro para comprar materiais. Então, quando você tem a possibilidade de criação, não é nem a questão de que é mais fácil, é mais possível, né, de existência. Então, teve muitas coisas que foram muito recentes e muito desse processo de entender o que é uma obra, quanto é que vale uma obra, de como que a sua presença é importante para você, não necessariamente explicar a obra, mas da existência, né, de que não ter um porta-voz para dizer o que você quer dizer. E eram coisas que, para mim, são recentes, mas assim são valiosas no sentido, não só no sentido financeiro da coisa, mas também de separação
da idealização do que é ser artista e da realidade do que é ser artista, porque eu vejo a arte como trabalho de fato, assim, eu não vivo de outra coisa que não seja de trabalho artístico. Então, eu tentei ser professora, mas o tempo não me permitiu também. E eu não sou sistemática, eu, infelizmente, não consigo me encaixar no sistema. Eu tenho um processo de dificuldade, assim, assim, falar de uma coisa pessoal, que eu acho também muito importante falar. Eu reprovei, gente, na 6ª série, reprovei na 8ª série. Eu fui para a formatura na 8ª série, sendo que eu tinha reprovado, mas eu não ia deixar de aproveitar a festa. Eu tive muitos problemas na universidade. E era muito doido para mim que, por exemplo, professores, as pessoas do diretório acadêmico da universidade me convidavam para fazer falas. E eu ficava assim, gente, mas eu não sou modelo de ser uma estudante promissora. Como assim? Mas era até a desmistificação do que é ser uma pesquisadora, né? Uma pessoa que está ali naquele processo de falar sobre a sua pesquisa, de como a gente consegue quebrar, né? Por exemplo, as pessoas chegarem para o seu Honório e perguntar: como é que você faz isso? Qual é a sua inspiração? E ele fala: minha inspiração vem de mim, do meu fazer. Não é uma coisa que eu tive que ir para uma instituição e aprender. E não é um problema as pessoas que vão para instituições aprender. O problema é se achar que só é possível nesse lugar e não no outro lugar. Então, acho que é por isso que choca muito quando as pessoas chegam lá no Maranhão. Isso é muito comum. E não é estereotipar o Estado, mas, assim, é muito louco. Todas as pessoas que chegam lá ou saem de lá ficam abismadas com o processo do que é o fazer artístico naquele Estado, das pessoas que produzem o tempo inteiro, das pessoas que estão sempre ali se instigando, mesmo com esse sucateamento, o que é uma, desculpa a palavra, o que é uma merda, porque a gente não quer viver na precariedade, né? Mas, mesmo assim, a gente não ser sufocado por ela. Então, acho que o processo de estar nesses lugares, ele me dá uma abertura de visão de como que as coisas funcionam fora de lá. Então é assim que funcionam as coisas? Então é assim que o sistema funciona? Então é assim que se dita o que é, o que não é? E também do retorno, para eu entender que não é só esse lugar. Tem as outras possibilidades também. E um processo de autoestima também, né? Um processo de troca e de tudo isso, sim. Não, e até ensinar os outros lugares que outras visões são possíveis, né? Porque eu mesmo, quando cheguei no Maranhão, tive essa reação de completo êxtase, porque a gente, de fato, não imagina, porque nada sai dali, né? Existe uma estratégia também de não, quando você fala do sucateamento, é uma estratégia, de fato, de blindar essa força produtora de autonomia que o Maranhão é, né? Todo mundo é artista no Maranhão, isso vocês falaram super bem, você principalmente, né? É engraçado, qualquer pessoa na rua, você faz alguma coisa, faz, ou tece, ou borda, ou seja, estão todos dentro dessa produção de cultura e de uma cultura ampliada que está presente no cotidiano. Acho que a gente podia abrir para perguntas, de repente, agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer alguma observação, eu não sei como que vocês estão aí, vocês estão achando... Ah, uma pergunta, bora. Primeiramente, boa tarde. A pergunta que eu tenho é para a Silvana, né, que é essa artista maranhense e que tem exposto trabalhos, né, a nível nacional. E eu queria perguntar para ti como que tua percepção assim, desse cenário artístico do Maranhão. Acho que eu cheguei um pouco atrasada, talvez tu tenha já falado sobre isso. Mas essa tua percepção assim, né, de dentro do Estado e do teu trabalho assim, a nível nacional, tipo, como que tu percebe isso, como que tu sente isso e de como criar caminhos também de mostrar mais, né, as riquezas do nosso lugar assim, nesse nível que são muitas, né, são diversas linguagens que a gente traz assim de lá. E é uma honra estar aqui, te ver um mestre. E é isso. Obrigada, querida. Então, assim, o mestre Honório falou muito sobre coletividade, assim, sobre esse processo de expansão, assim,
se deu num lugar muito de busca mesmo, assim. Quando eu era mais nova, assim, sei lá, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, não deixei de ser, mas deu uma amenizada, assim. Eu era muito de buscar, eu era rata digital. Eu me inscrevia em tudo, eu mapeava, eu literalmente colocava no Google edital de artes e ia atrás assim de qualquer coisa que me desse a possibilidade de mostrar o meu trabalho. Antes de trabalhar com esse processo expositivo, na verdade, eu não deixei de trabalhar. Eu trabalho com Lamb também, né? Então, eu não tinha o salão de arte acabou. Não tinha possibilidade de galerias ou de espaços expositivos, a gente ia para a rua. Então, a Escola do Grafite, né, da Arte Urbana do Maranhão, ela é muito grande, muito forte. É um movimento gigantesco, que vai com a galera também do rap e de todas essas questões do hip-hop. Então, eles estão sempre ali juntos. E aí vai também, por exemplo, para o lugar do reggae, porque, por exemplo, o Maranhão tem um bairro chamado Liberdade, que é o maior quilombo urbano do Brasil, assim. Fica literalmente no meio da cidade, assim, próximo ao centro. Então, ali tem um processo de se fazer música, de se fazer imagem, que é quase que diariamente, assim, sempre tem uma produção. E desse processo nacional, eu acho que foi um caminho muito difícil, assim. Eu não gosto de romantizar a minha trajetória, porque ela não foi romântica, assim. E não que eu cheguei num espaço que, nossa, agora posso descansar, mas lembrando do passado, assim. Foi muito difícil, porque como a gente está no norte, né, porque o Maranhão ele é meio norte, ele tem a Amazônia Legal, ele está do lado do Pará e ele está do lado do Nordeste. Muita gente, eu já ouvi várias vezes recentemente, até recentemente, assim, acho que semana passada, alguém falando sobre isso. Mas o Maranhão, no norte... Não, o Maranhão, né, nesse processo de divisão, ele é do Nordeste, mas ele também é do Norte, né? Então, como a gente está ali, sempre ali, sabe, amarrado. Eu já ouvi esse processo de dizer que parece que a gente é protegido, que São Luís é uma ilha, né? Ela se compõe em vários em municípios ali, que é a Ilha de Upuaçu, e é uma ilha, né, no processo indígena, quilombola. Então, parece que esses ancestrais que se foram, por muita dor, principalmente, eles amarraram a gente ali dentro para a gente não sofrer fora, ou só sofrer dentro, ou só lutar ali dentro. E parece que quando a gente consegue sair, ou a gente não volta, ou a gente volta e não consegue só ficar fora. Não sei se dá para entender muito esse processo do que eu falo. Mas o que é muito também importante para mim é a troca. Eu sou artista porque alguém acreditou em mim. E principalmente mulheres. Desculpa, gente. As minhas amigas que me emprestavam uma câmera. Enfim, e são mulheres negras, né? Então, o processo da... Nossa, eu odeio chorar. Me emocionar, desculpa. E isso é inerente, isso vai saindo. Assim, eu tenho uma grande amiga, uma das minhas grandes amigas, que é uma artista incrível, que é a Tarsila Custódio. Ela foi uma amiga que, por exemplo, a gente, quando estava no processo de fazer muito Lamb, eu passei por um edital de um festival de Lamb em Recife e a gente não tinha grana para ir, né? Então a gente fez uma vaquinha e eu falei: Tarsila, você vai comigo, já que você quer trabalhar também com isso, a gente vai fazer uma vaquinha para você ir comigo. E a gente foi de ônibus para Recife. E eu gosto muito de lembrar desses processos. Isso não foi há tanto tempo atrás, foi em 2018 para 2019. E nós fomos juntas, e hoje Tarsila é uma das grandes artistas que esse Brasil precisa conhecer. Uma das grandes pintoras que eu conheço, assim, é uma menina super jovem, mas ela é uma anciã viva, sabe? E por muito tempo ela falou assim: não, obrigada a você. Eu disse: não, isso é uma troca, amiga, sabe? E tem várias outras, e principalmente mulheres racializadas, onde a gente está ali naquela troca, dentro ali daquele lugar, sempre se cuidando, sempre se apoiando e transpassando, e principalmente nesse apoio dos mais velhos, dos que vieram antes da gente, que lutaram muito para que a gente pudesse fazer o que a gente faz hoje, com muita dificuldade, mas não tanto quanto eles também sofreram e ainda sofrem, né? Então, acho que é isso, sim. Eu só trabalho porque alguém pegou ali do meu lado e falou: vamos fazer. E eu tento fazer com que isso aconteça para outras também, principalmente para outras mulheres negras, assim, desse processo da troca. Mas é isso. Obrigada. É lindo ouvir você falar, porque isso corrobora com tudo que a gente falou hoje,
de uma nova forma de fazer, que é essa forma própria do Maranhão, coletivista, aberta e comunitária. E eu acho que isso aponta um futuro para as questões cotidianas mesmo da humanidade. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se animaram? Não? Então, acho que a gente finaliza por aqui. Eu agradeço novamente a presença de vocês. É um privilégio ouvir vocês falarem sobre perspectivas tão distintas, mas a mesma perspectiva ao mesmo tempo. É renovador para todos nós, eu imagino. Eu acho que nós três convidamos todos a irem ao Maranhão, porque de fato é uma caixa de tesouros. Tem muita coisa a ser aprendida, muita coisa a ser mostrada e fruída com muito prazer, principalmente, e que o Maranhão pode nos oferecer. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Gabriel. Obrigado, o senhor. Obrigado, Gabriel, dona Silvana, a minha esposa que está aqui junto comigo, a todos vocês, a minha família que está muito me apoiaram que eu chegasse até aqui, minhas filhas, eu só tenho filha mulher, minhas filhas, meus amigos, sobrinhos, todos estão de parabéns comigo, torcendo por mim lá no Maranhão. E me sinto muito satisfeito de estar junto com vocês e quero voltar novamente e quero ver alguém de vocês no Maranhão para quando chegar dizer, olha, senhor Honório, eu estava naquela entrevista com o senhor lá no Rio. Dona Silvana, a senhora estava lá, quero alguém de vocês que compareça lá, que vocês não vão se sentir mal, vocês vão se sentir bem, vocês acompanhar o povo do Maranhão, a cultura do Maranhão, para você ver que coisa maravilhosa é, tá bom? Obrigado, agradeço a todos vocês, aí a Deus, o doutor Gabriel aqui, dona Silvana, tá? Obrigado. Quem não conhece, a obra de Honório está aqui e a obra de Silvana está na galeria Portas Vila Seca. Pronto, maravilha. Aproveitem.